Pronto. Não tava no Wi-Fi, gente, por isso que eu saí e voltei rapidinho. Boa noite! Boa noite, gente. Já tem alguém aí? Boa noite. Tô esperando a Ana entrar aqui pra gente começar a falar sobre o Obama Gate, né? Política americana. A Ana já tá aqui? Ana Paula. Deixa eu ver se a Ana já tá aqui, gente. Ó, Ana, já tá aqui a Ana? Não. Tá toda linda, obrigada. Opa, a Ana tá aqui. Vou já chamar. Tô esperando aqui a Ana entrar. Conectando. Olá! Olá! Tudo bom, Ana? Tudo bem, e Boa tarde pra você? você, né? Você é boa tarde, né? A 5 horas mim, ainda aí? 5 horas. 5 horas aqui. Para você já tá de noite, né? Pronto, aqui já tá 8 horas da noite. Tudo bom? Que Tudo prazer bem, estar e conversando com você? você, Então, o Ana. Tô prazer é bem. meu. Prazer é Melhor meu. agora. Então, Ana, que bom estar falando com você, né? Falando sobre esse assunto que não está chegando no Brasil, né, Ana? Não está Não, chegando no não, Brasil não chega. e não chega no Brasil. Ana, se bem que eu acho que já já vai chegar, porque a mídia daqui esquerdista começou a spin, então eles vão fazer o copia e cola. Não Ah, sei se você é. Eu concorda. até, eu até avisei nos meus stories. Falei, ó, já começaram aqui. A narrativa de que é teoria conspiratória, que é Homem laranja mal, tá inventando, tá com medo das eleições, já Já começou tudo, né? começaram, é. Já começaram sim. E aí a mídia brasileira vai fazer o copia e cola que eles sempre fazem. E por conta dessa narrativa, né, Ana, que eu gosto de começar a falar desse caso, né, que a gente está chamando de Obama Gate, por esse que está sendo chamado, né, o maior escândalo do FBI, né, o maior escândalo de corrupção e abuso de poder da história, gente. Só isso já era para estar em todos os veículos de comunicação, porque é algo assim inacreditável, né? De ver uma instituição como o FBI realmente abusando do poder. E isso tudo já é provado, né, Ana? Isso tudo já é provado. Eu vou até começar. Tudo documento, só documento, não tem uma fonte me disse, eu fiquei sabendo, eu vi na Fox News, não tem nada disso, é Não tem nada tudo disso, só gente. documento. Tudo isso veio à tona, tá, gente? No dia 7 de maio, o Departamento de Justiça americano decidiu arquivar o caso contra o ex-consultor de segurança nacional do governo Trump, o Michael Flynn. E eles decidiram, né, arquivar, né, Ana, por conta de provas ali dentro do Descobriram, FBI. que ele estava sendo perseguido ali dentro, né? Que o próprio FBI, dentro da operação grande de investigação de possíveis conluios de pessoas ligadas à campanha de Trump com a Rússia, isso lá em 2016, dentro da operação grande tinha uma operação pequena para o general Flynn. E o Isso. FBI já tinha fechado essa operação 2 vezes, dizendo o cara tá limpo, não tem nada, né? A gente Isso. tem que falar do parênteses aqui, que o general Flynn é um general que serviu o país por 33 General Três anos. Né? Estrelas, né? Um general Três Estrelas, gente, que serviu o país aí, principalmente na guerra contra o terrorismo, né? Por uma década, né? Quase, Ana. Inclusive, ele teve na linha de frente contra ali não, Al-Qaeda. Al-Qaeda, pronto, obrigada. Enfim, então isso acontece com o Michael Flynn. E, gente, isso aqui é documentado, tá, gente? Então isso aqui não é só hipótese, isso aqui já é documentado. O Departamento de Justiça tirou todas as acusações do Michael Flynn e a gente começa explicando, então, por que o Michael Flynn, né, Ana? Por que eles decidiram, por que a gente tem aí o FBI usando toda a sua máquina do poder para encurralar um homem como o Michael Flynn, né? Porque o que só dando para vocês, tá, gente? Os documentos revelados pelo Departamento de Justiça que inocentou o Michael Flynn são documentos ali do FBI, tá? Na qual mostrava, né, Ana, o FBI ali conversando entre si, debatendo, né, em como encurralar o Michael Flynn. Eles diziam isso. Isso é até documento de punho, né, Ana? Documento de punho na qual eles falavam. Documento anotações de 2 agentes, né, do FBI perguntando, comentando, né?
nós precisamos achar uma maneira nós precisamos encontrar uma maneira para que ele minta. Essa Isso. é a nota. A gente tem que fazer com que ele minta. E aí eles começaram a perguntar um monte de coisa para ele que ele não lembrava, que ele falava... Ele nem sei, sabia não que me estava em lembro. investigação, né? Ele nem sabia que estava sendo investigado, porque toda pessoa do governo investigada, que o FBI investiga, existe um protocolo, né? Existe toda uma burocracia que o FBI tem que passar mesmo para entrar na Casa Branca. E Exato. o James Comey desrespeitou isso totalmente. Já mandou os 2 agentes do FBI para dentro da Casa Branca no dia 24 de janeiro de 2017, já falando com o pretexto de que iam conversar com ele. E, na verdade, ele estava sendo investigado e não sabia. E ele não sabia, não pôde ter advogado, não pôde ter nada, né? E por que o Michael Flynn, né, Ana? Eu digo muito assim, que o Michael Flynn, ele não era o objetivo, ele era a pedra no meio do caminho, né? Ele era o obstáculo. Né? O Michael Flynn, gente, ele foi chamado, ele fazia parte da campanha do Trump, né? Ele já trabalhava na campanha do Trump, e ele foi chamado, né, para ser o assessor, né, do Trump, do Conselho de Consultor de Segurança Nacional do Trump, né? E é quando isso tudo começa, né, de tirar o Michael Flynn do governo. Essa era a intenção, é isso que os manuscritos do FBI mostram, né? Que eles queriam ele fired, né? Saísse do governo. Na verdade tem... eu acho que tem 2 pontos aí. E esses pontos, aí eu falo, esses pontos são teorias minhas por assistir os jornalistas que eu respeito muito, jornalistas de alta credibilidade. Eu gosto muito de falar, esse ponto é documento, esse ponto é análise. Separar. Uhum. Separar. Então, esse ponto agora que eu vou falar é análise. Eu acho que eles quiseram tirar o general Flynn do caminho por 2 razões. Uma razão é que o general Flynn, ele trabalhou no governo Obama, ele foi chefe do Departamento de Segurança de Contra-Terrorismo, ele ficou muito tempo... De inteligência, muito tempo também no Oriente Médio, em várias operações militares ali. Ele tinha todo o conhecimento geopolítico da região e ele foi muito contra o acordo que o Obama assinou com o Irã. Isso a gente tem documento. Isso a gente tem documento de que ele foi contra. Logo depois, ele foi contra, aí já publicamente, a retirada das tropas americanas do Iraque de uma vez só. Porque o Obama, ele colocou data e hora para tirar as tropas. E o general Flynn, grande conhecedor da inteligência e da situação geopolítica, avisou o Obama muito, olha, você vai deixar um vácuo. A Al-Qaeda está quase acabando, mas se você retirar tudo de uma vez, você vai deixar um vácuo e outro grupo vai tomar esse vácuo. E aconteceu que foi o Estado Islâmico que voltou bem mais forte que a Al-Qaeda, inclusive. Então, isso a gente fala em 2012, né? 2011. Quando o Flynn fez parte da equipe do Obama, tá, gente? Exatamente. Aí, logo depois das críticas públicas, ele foi desligado do governo Obama. Aí abriu uma firma de inteligência que ele prestava serviços para empresas particulares e outros governos também. O último governo que ele trabalhou foi a Turquia. Então, essa é uma teoria de que ele saiu do governo Obama com essa rusga. Mas exatamente por ser um conhecedor, um alto conhecedor dos esquemas de espionagem, de inteligência, e ele estava entrando ali no governo Trump, ele acabou colocando um alvo nas costas porque ele poderia passar muita informação do que aconteceu dentro do governo Obama. Então, era questão sine qua non tirar um cara de extremo conhecimento de inteligência que veio do governo Obama, que estava indo para dentro do governo Trump. Então, eles, na verdade, eles não investigaram um crime que o general Flynn tenha cometido. Na verdade, eles queriam criar um crime
para que ele pudesse ser desligado do governo Trump. Exato, porque o Flynn, ele poderia enxergar tudo isso muito cedo, e muito cedo eles tiraram o Flynn da presidência Trump, tá, gente? Ali já no comecinho, em janeiro, né, Ana? Foi ali já em janeiro, logo, meados de janeiro, fevereiro. Fevereiro, não né? deu 40 dias de governo, foi a posição mais rápida da história ali na posição dele, foi a do General Flynn. Exato. E é isso que acontece, né, gente? Porque aí a gente tem essa história do Michael Flynn, né, Ana? E quando você vai montar ali uma linha do tempo, né, Ana? É quando você vê que realmente essas hipóteses que a gente está falando aqui faz todo sentido pela própria linha do tempo, né? Porque tudo começa ali nos últimos anos, tá, gente? Da presidência do Obama, ali em julho, né, Ana? Em julho, mais ou menos. Julho de 2016. Julho de 2016, o FBI já estava espionando a equipe do Trump, né? Correto, e aí a gente fala do dossiê, exato. E aí que a gente... Oi, travou um pouquinho, não te ouvi. Você está me ouvindo? Eu não te ouço. Agora estou te ouvindo. Pronto, agora eu te ouvi também. Gente, não sei o que aconteceu. São os russos. São os russos, né? Porque a gente começou a falar, pronto, são os russos. E é quando a gente começa a falar de data, né, Ana? Porque tem assim, aí tá, gente, aí você começa a falar aí do Obama, né? Então, tudo começa, né, Ana? Voltando a falar do Michael Flynn, a gente começa naquele episódio do 29 de dezembro, que é quando o Michael Flynn tem uma ligação com o embaixador, né, da Rússia. O Kislyak. Uhum. Exato. Gente, sendo que nesse mesmo dia, 29 de dezembro, o Obama expulsa 35 autoridades russas, tá? A ação tinha alvo já o Michael Flynn, né? E a gente não sabia. E sendo que ele faz essa expulsão ocorre no mesmo dia da reunião do embaixador. Então, é como a gente está falando aqui, quando você monta a linha do tempo, as pecinhas começam a se encaixar. Tá? Na verdade, hoje a gente vê que muito das ações que na época foram dadas como ações investigativas ou ações de ordens executivas, hoje a gente vê que tudo foi muito combinado, muito bem combinado para que parecesse uma coisa natural de investigação. Então, a própria reunião na Casa Branca, já ali nos últimos dias do governo Obama, para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, o presidente é eleito em novembro, mas não é como no Brasil, que ele assume dia 1º de janeiro. Aqui nos Estados Unidos ele assume 20 de janeiro. Então o governo antigo ainda fica 20 dias ali dentro do governo. Então, no dia 5 de janeiro de 2017, ou seja, 15 dias antes do Obama pegar o boné e sair, teve uma reunião na Casa Branca, exatamente com o James Comey, o Clapper, a CIA, a Procuradora-Geral, a Sally Yates. E nessa reunião, eles decidiram, um dia antes, isso é importante dizer, um dia antes dessa reunião, no dia 4 de janeiro de 2017, a banda limpa do FBI chegou para a banda podre do FBI, eles não sabiam que era a banda podre, e falou, olha, vamos fechar essa operação Razor, que é a operação do General Flynn, porque investigava não tem nada. E a banda podre do James Comey, do Peter Strzok, falou, não fecha não. E aí, no dia seguinte, o Comey foi para essa reunião na Casa Branca exatamente para achar um motivo para não fechar a investigação e colocar o Flynn em maus lençóis novamente. Aí, a coisa interessante dessa reunião é que a Procuradora-Geral, aqui, pessoal, nos Estados Unidos, não é como no Brasil, que tem o Ministério da Justiça e a PGR. Aqui é uma pessoa só. O Departamento de Justiça e o Attorney General, que é o Procurador-Geral,
É a mesma Isso. pessoa. Não são dois Exato. como no Brasil. Aqui é um só. Essa procuradora-geral e ministra da Justiça, digamos assim, o nome dela era Sally Yates, do Sally governo Yates. Obama. E nessa reunião na Casa Branca, ela ficou muito impressionada. E como que a gente sabe isso? Porque ela já depois, perante ao Congresso americano, Exato. na Comissão de Inteligência, sob juramento, mãozinha na Bíblia, e ela disse que ela ficou muito surpresa o quanto Obama sabia. Inclusive, ele sabia de informações que ela, como procuradora-geral e Departamento de Justiça, não sabia. Então, aquilo ali, ela falou que ela ficou muito impressionada. Então, acabou essa reunião na Casa Branca, o Obama falou, bom, sai todo mundo, mas fica o James Comey e a Sally Yates. Por que só os dois? Porque eram os únicos dois do governo Obama que iam continuar no governo Trump, e o Obama precisava desses dois cavalos de Troia dentro do governo Trump. Que era o diretor do FBI e a procuradora-geral. E a procuradora-geral. Exatamente. Então, aí, nessa reunião, o diretor do FBI, o James Comey, tem a brilhante ideia de colocar o general Flynn no Logan Act, que é uma lei de 1798. Que nunca tinha sido usada, né? Ela, na verdade, foi usada 2 vezes, mas as 2 vezes não houve conviction, né? Eles não foram condenados. Isso. E já existe, a grande maioria dos advogados hoje acha a lei inconstitucional, apesar dela ainda estar na Constituição. Ela vai contra a primeira emenda, que é exatamente a emenda de liberdade de expressão e de comunicação. Isso. Então, o Comey fala, não, a gente vai achar uma lei aqui e vai encaixar ele. Essa Logan Act, pessoal, é uma lei criada num pacote bizarro, quando John Adams era presidente. E o John Adams, apesar de ter sido um ótimo pai fundador, ele não foi um bom presidente. E ele passou um pacote de leis que era... ele estava um pouco desconfiado também, assim, a gente tem que dar o benefício da dúvida, porque naquele ano, 1798... O que estava acontecendo no momento? Os Estados Unidos tinham acabado de sair da Revolução, as coisas estavam se acalmando, eles estavam crescendo como nação, solidificando laços comerciais com a Grã-Bretanha, e a Revolução Francesa pegando fogo, o povo sendo decapitado lá, guilhotinado. Então, o John Adams passou um pacote de leis nos Estados Unidos em 1798 que as pessoas não podiam falar mal do governo, a imprensa não podia falar mal do governo, toda conversa de cidadãos privados com qualquer estrangeiro tinha que ter autorização do governo. Ele tinha medo que os franceses poderiam vir para os Estados Unidos e se tornassem agentes da Revolução Francesa dentro da América, e ele tinha essa preocupação. Meu Deus, a gente acabou de sair da treta master e a gente vai trazer, tem que ficar de olho. Então, dá para enxergar o lado também da preocupação como o segundo presidente, né, americano. Mas então, essa lei, o que o James Comey fez? Ele pegou essa lei, como o general Flynn conversou por telefone com o embaixador russo, ali no dia 29 de dezembro. Desenterrou o Logan Act e falou, você não pode conversar com um cidadão de outro país sem autorização do governo. E aí o general Flynn, mas que lei é essa? Logan Act, o que é isso? E aí a gente tem... Quando as pessoas perguntam, mas por que o general Flynn, então, ele se declarou culpado depois, mais para frente no processo? Isso é importante a gente falar. O general Flynn, depois de alguns meses, ele já não tinha mais dinheiro. Ele já estava quebrado. Eles quebraram a empresa, né? Perdeu a casa, gente. É um abuso de poder. Quebrou tudo. Quebrou. Ele estava com uma dívida de 6 milhões
lawyer fees, IRS, né? Então, e eles ameaçaram o filho dele, que tinha preenchido um formulário errado de transação entre países. O filho dele preencheu um formulário errado e a banda podre do FBI começou a ameaçar de ir atrás do filho dele. Ele falou: enough, tá bom, sou culpado, vocês querem que eu... Tá bom, eu sou culpado, onde que eu assino? E foi aí And they play que... guilt. É uma loucura, assim, a história isso não, tudo, é uma loucura gente, total, abuso de poder mesmo. Eu acho que é importante a gente falar sempre, Kênia, isso tudo que a gente está falando é documentado. Não tem nada. Todos os depoimentos são oficiais. Todas as mensagens de texto trocadas entre os agentes do tudo FBI. Tem documento, gente. Tudo é documento oficial. Isso não é teoria da conspiração. Não, porque essas mensagens foram trocadas em telefones oficiais. Telefone oficiais, exato. Então, não tem teoria nenhuma, minha gente, de conspiração. Inclusive o Departamento de Justiça, né, Ana, essa ligação do Flynn, o Departamento de Justiça já avaliou que foi completamente normal, porque o Michael Flynn, ele já fazia parte da equipe de transição do governo Trump. Então, ele não estava ali exatamente do que a lei Logan diz, né, Ana? Que a lei Logan é exatamente quando você não pode, o cidadão, né, falar com o estrangeiro e dar informação. Ele já estava como parte do governo de transição, então era totalmente normal. A ligação dele foi exatamente quando o Obama expulsou 35 autoridades russas. Então, o Flynn já estava conversando sobre isso com o embaixador, né? Então, uma ligação totalmente normal. E, gente, como a Ana disse, tá tudo documentado, tudo documentado. Em fato, né, Ana, o DNIA, que é o Diretório Nacional de Inteligência, numa tradução livre, e o Comitê de Inteligência da Câmara também divulgaram, né, 2 semanas atrás, todas as 53 entrevistas do Bob Mueller, da investigação do Mueller, né? Em todas acabou de chegar aqui em casa, ó. The Mueller Report. Exato. Então, em todas essas 53 entrevistas, gente, do FBI, não existia nenhuma, zero evidência de que a equipe do Trump teria conluio com os russos. Então, a investigação que a gente está falando agora do FBI com o Flynn não era para ter existido desde o começo, porque não existia evidência. Não é isso, Ana? Exato, exatamente. Outro ponto que a gente tem que lembrar é que o FBI falou, olha, vamos fechar a investigação do general Flynn no dia 4 de janeiro, teve a reunião na Casa Branca. Isso. Veio a ideia do Logan Act, vamos entrevistar de novo o general Flynn. Mesmo depois dessa reunião, uma parte do FBI falou, pode fechar de novo a investigação. E o James Comey não queria largar esse osso de jeito nenhum, não aceitou. E existe ainda, até hoje, 2020, nós estamos falando de 24 de janeiro de 2017, tem um documento perdido ainda que ninguém acha. Que é o interrogatório. Que é o interrogatório. Todo interrogatório do FBI tem um documento que é chamado 302. Nesse documento, os 2 agentes do FBI, eles escrevem exatamente o que aconteceu no interrogatório. Nós perguntamos isso, ele respondeu isso, eles fazem toda a transcrição. E depois de todo o interrogatório, eles têm 5 dias para entregar esse 302 para o FBI e depois para o Departamento de Justiça. Esse 302 do General Flynn até hoje não foi entregue. E existe né? Sumiu. E existe uma mensagem de texto entre o Peter Strzok, que foi um dos agentes que entrevistaram o General Flynn, com a amante dele, isso 3 semanas depois da entrevista, onde ele fala, eu preciso fazer o 302. Eu preciso refazer o 302. E refazer, hoje, né, Ana? É isso. Refazer. Exato. Ele escreveu, preciso refazer o 302. E até hoje, esse 302, ninguém sabe onde que está.
E onde o Obama entra, gente, inclusive na troca de mensagem desses dois lovebirds, né, Ana? Eles falam exatamente, né, Ana? Ele tem uma mensagem ali que eles trocaram, na qual eles dizem que o presidente quer saber de tudo. Né? E o presidente da época era o Obama. Isso foi agosto de 2016. Ou seja, ainda faltavam 3 meses para a eleição do Trump. E a Lisa Page manda uma mensagem exatamente para o Peter dizendo: o presidente quer saber tudo o que estamos fazendo. Esse aí é o smoking gun que a gente fala aqui nos Estados Unidos, né? Aquela fumacinha Exato, que a sai evidência. a evidência. Então é muito forte isso também. E a própria Sally Yates falando ali na reunião na Casa Branca e no testemunho ali no Congresso, que ela ficou muito impressionada o quanto Obama sabia dessa investigação do Flynn. Que não Exatamente. é assim, não é uma coisa anormal, né? É prerrogativa do presidente saber tudo que está acontecendo. Sim. Mas a investigação do general Flynn não era uma investigação de alto escalão, uma coisa de contra-terrorismo que o presidente precisaria ser brifado da maneira como ele foi brifado. E foi isso que ela falou, que ela não sabia de informações, e ela sendo procuradora-geral, que o próprio Obama sabia. Isso. Então, a gente vai vendo, começou então nesse caso, né, gente, do FBI com o Michael Flynn, e no que a gente vai vendo mais evidência, você começa a montar ali o joguinho de quebra-cabeça, né, Ana? Que é isso que está acontecendo agora no país, né? Inclusive, Ana, nessa semana a gente teve o e-mail, né, da Susan Rice. Vamos falar sobre o e-mail da Susan Rice, que foi aí, né, revelado, né, em seu conteúdo total. A gente já tinha parte dele, mas agora, 2 dias atrás, foi revelado o conteúdo total, né, Ana? Que, gente, a Susan Rice, ela era exatamente a conselheira de segurança nacional do Obama. E como a Ana contou, teve aquela reunião, né, no dia 6 de janeiro, estou falando as datas certas? 5. Porque as datas são importantes. Dia 5 de janeiro, 5. Exato. 5 de janeiro foi a reunião, tá, gente? No dia da posse do Trump, ou seja, no dia 20 de janeiro, alguns minutinhos, né, após a posse do Trump, a Susan Rice escreve um e-mail na qual ela envia para ela mesma, falando detalhes dessa reunião que aconteceu, o quê? 3 semanas atrás, né? Que é muito suspeito esse e-mail, né, Ana? Por que é tão suspeito esse e-mail, Ana? Eu estava contando para uma amiga minha sobre esse e-mail, e aí eu falei para ela o seguinte, eu falei, olha, imagina que você está desconfiada que uma amiga sua te traiu. Aí você fica na sua, tá desconfiada. Aí você vai conversar com a sua amiga, mas assim, normal. Você chega para sua amiga e fala, fulana, queria conversar com você, e a sua amiga fala assim, eu queria te falar que eu nunca te traí. Cara, vai pulando. Não, eu só quero te falar que eu nunca vou te trair. Que eu nunca vou te trair. Foi basicamente o que a Susan Rice fez. Ela escreveu um e-mail basicamente falando o governo Obama fez tudo by the book, tudo certinho, by the book, tudo foi feito da maneira... By the book, porque ela repete esse by the book, gente, 3 vezes. Então, assim... Mas por que ela está se defendendo se ninguém acusou de nada ainda, se ninguém falou nada, né? Então foi muito suspeito esse e-mail dela, e agora ela está na lista de ser uma das vices do Joe Biden, né? E é muito suspeito, gente, que ela escreveu esse e-mail, né, no dia 20 de janeiro para ela mesma, como a Ana falou. Ela fala no e-mail, né, o presidente mandou fazer by the book. Ela menciona essa parte do by the book, ou seja, de acordo com a lei, 3 vezes. Ela precisou lembrar para ela mesma que aquilo foi dito 3 vezes, né? E esse e-mail é do dia 20 de janeiro, minutos após a posse do Trump. E no dia 22 de janeiro, se eu não me engano, dia 22 de janeiro, o jornal Wall Street começa a reportar os vazamentos, né, que diria ali, da investigação do FBI acusando o Flynn. Entendeu? Então, vocês estão pegando aí que esse e-mail foi colocado no dia 20, ela envia para ela mesma, ali 2 semanas após a reunião, e já ali 2 dias a imprensa já começa a receber
essa narrativa toda, né, de que o Flynn seria um infiltrado russo, seria parte aí do conluio e tudo aquilo que transformou o país, né, numa investigação enorme, né, Ana, de 2 anos e meio, que custou 2 anos e milhões meio. que custou milhões para os cofres públicos, né, 40 até e chegar 45 aí milhões de dólares. 45 bilhões e, enfim, e que não deu em nada, né? Aliás, o resultado foi exatamente que não houve conluio, né? E como eu disse, até as próprias transcrições dessa entrevista do Bob Mueller mostravam que o FBI sempre soube que não houve indício, né? Então é muito sério Não, na tudo isso que está verdade, acontecendo. eles já sabiam em 2017, né? A Exato. investigação foi fechada oficialmente com o Mueller Report em 2018. 2019, perdão. Mas em 2017, eles já sabiam que não tinha nada, que não tinha conluio, que não tinha nada da campanha do Trump, nenhuma outra pessoa ligada ao Trump, e nenhum cidadão americano. Ninguém tinha nada republicanas com nenhum russo. Mas aí entra um personagem que é um personagem bizarro da política aqui americana, o nome dele é Adam Schiff, e ele é assim um Rodrigo Maia, vamos colocar dessa maneira, que só empata as coisas. E ele segurou todos esses depoimentos dessas pessoas ligadas ao governo Obama que testemunharam perante o Congresso americano em 2017, dizendo, todas essas pessoas dizendo, não vi evidência, não tem prova, a inteligência não mostra que tem... isso eu estou falando de CIA, o McCabe, que é abaixo do James Comey no FBI. Todas essas pessoas disseram, sob juramento, e aqui falamos mais uma vez de documentos oficiais, que não, até dentro de todas as investigações possíveis, eles não acharam nenhuma evidência de conluio. E aí esse Adam Schiff, ele fez o quê? Ele segurou todas essas informações até 2018. Por quê? Porque em 2018 nós tivemos aqui o midterms, que são eleições entre duas eleições presidenciais, tem uma no meio, que troca algumas cadeiras da Câmara e algumas cadeiras do Senado. E foi exatamente nessa eleição de 2018, nesses midterms, que essa confusão toda de Rússia, 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 os democratas conseguiram tomar a Câmara, que estava com maioria republicana desde 2016. E esse deputado, né, que você mencionou, Ana, ele fala, né, ele falou sobre juramento que ele tinha visto sim provas de conluio. Então a batata dele tá assando, né? Porque ele mentiu, no caso ele mentiu, porque ele falou sobre juramento, né? O jurando, o Walt, né, que você tem que falar a verdade, somente a verdade. E ele falou que tinha visto prova e agora a gente sabe que nunca houve nenhuma prova, nenhuma evidência. Então ele mentiu claramente, né? O próprio Comey também, né? Falou que ele via evidências, mas eu vi alguém perguntando aqui, mas quais são as consequências? Eu acho que isso não chega no Obama ou no Joe Biden. Não chega. No Joe Biden? Não, acho que não chega. Não. Eu acho que o máximo que pode chegar no James Comey. Sim, eu também acho. Com muita força mesmo, porque ele é uma figura grande da inteligência americana. Então, com muita força, eu acho que chega nele. Mas eu acho que respinga em muita gente abaixo dele, como o Peter Strzok, como a Lisa Page, como outras pessoas. A Susan Rice, talvez. Susan Rice, talvez. E outras pessoas também ali dentro do FBI que usaram o dossiê falso para conseguir os mandatos de vigilância que hoje a gente vê que fere a quarta emenda americana, que é a emenda de privacidade, né? Então, eu acho que Biden e Obama não chega, mas James Comey, eu acho que o John Durham, que é o procurador agora que está em cima desse caso, né? Ele é conhecido por ser implacável e durão.
eu acho que ele vai tentar puxar alguém. Tomara, a gente espera que sim. Eu espero muito que sim, porque é um absurdo tudo isso que está acontecendo, né, gente? É muito absurdo. E isso aqui vem durando anos, né? Toda a presidência do Trump, mais ou menos. Depois isso aqui leva ao impeachment também, de certa forma, né? Então, assim. Ana, isso mostra também a corrupção do Deep State, né? Que a gente fala aqui muito nos Estados Unidos, o tal Deep State, esse establishment, né? Tão corrupto, as instituições tão aparelhadas, né? E tão corruptas. Isso ficou muito evidente para mim também quando eu acompanhava na fase de impeachment, né? Todos esses chefes de instituição falando daquela forma, né? Sem nenhuma prova, cheio de ilações, sem nenhuma prova, mas mostrando ali um viés tão grande, né? Que você não tinha aquela coisa mais de servir o país, né? Você tinha ali, não, eu sirvo um presidente, então eu ainda estou com a administração anterior, né? E esse escândalo do FBI vem mostrando tudo isso à tona, né? Do quanto as instituições americanas estão emparelhadas. E talvez a gente viu nesse Obama Gate que primeiro eles não acreditavam, né, numa possível eleição do Trump. Sim. Então, eles falaram, vamos colocar aí que a gente está investigando para minar mesmo a campanha do Trump. Para o americano médio pensar, eu vou votar num cara que já está todo encalacrado com a Rússia, né? Então, sim. mas não deu certo. E a gente sabe que um pouco antes da eleição, isso também, pessoal, são textos oficiais, mensagens de texto, os dois pombinhos, o Peter e a Lisa, eles se falam. A gente precisa de uma apólice de seguro. Caso o Trump vença. Caso ele vença, a gente precisa de um insurance policy, de uma apólice de seguro, porque eu não vou aguentar. E um dia depois da eleição do Trump, assim, um dia depois, eles trocam mensagens e ela fala assim: nossa, que dia! Você vai levar os seus calendários para a reunião? E aí ele responde assim: I'm depressed. Eu estou completamente deprimido. deprimido. Estou completamente Trump deprimido. Porque o Trump ganhou. E a gente vê que dali para frente é uma vontade assim exacerbada de achar, não apenas de achar crimes, mas de inventar crimes. E os vazamentos, né? Muitos vazamentos. Isso expõe exatamente o viés também da imprensa, né, Ana? Porque foram vários vazamentos que a imprensa sempre dizia que estava com várias sources, né? Várias informações ali dentro do FBI. E, de novo, hoje a gente sabe que o FBI não tinha nenhuma evidência. Então, que vazamentos eram esses, né? Algo ali bem fabricado, tudo muito fabricado, né? E a mídia comprando tudo, checando tudo nesse viés. Incrível, né? Incrível. Eu acho que talvez isso... Ana, você acha que isso talvez ajude o Trump nessa reeleição, todo esse escândalo? Eu acho que ajuda. Acho que ele vai bater bastante nisso, até porque tudo isso ele vai bater com provas, né? Ele não vai ficar só na falácia de que estão investigando. Ele vai bater com provas do Departamento de Justiça. Então, eu acho que isso pode ajudar, sim, no meio de uma pandemia louca e que trouxe a economia em colapso. Eu acho que isso pode ajudá-lo de alguma forma. Paralelamente, tem também o caso de corrupção do filho do Joe Biden com uma empresa de gás na Ucrânia, a Burisma. Uhum. Então, eu acho que e tem também a acusação de estupro de uma ex-secretária do Joe Biden, quando ele era senador ainda, em 1983. Sim. Que é outro caso que a mídia não está falando tanto, né? Que a mídia está abafando o máximo que pode. Totalmente diferente do que fizeram com o juiz Kavanaugh, né? Totalmente diferente. É 2 pesos e 2 medidas mesmo, de fato, né? De fato. Então, eu acho que o Biden vai levar muita pancada na cabeça nos debates presidenciais e ele não tem uma capacidade de síntese e de organizar as frases, né? Então você vê que ele... Cada vídeo dele é uma coisa engraçadíssima, porque ele fala assim...
umas coisas desconexas e Não depois sabe ele onde tenta tá, que dia da conectar, não semana. sabe onde está. Aí ele fala um número assim, porque hoje morreram 85 mil pessoas. Aí a gente fala, como assim hoje morreram 85 mil pessoas? De onde ele tirou isso, sabe? Então Gente, vai ser se interessante. há 4 anos atrás, né, O os Biden é a Dilma debates. americana. É. Isso! E se há 4 anos atrás os debates do Trump e da Hillary já traziam muito entretenimento, né? A gente já começava a rir. Imagine Trump e Biden. Imagina o que é que vai ser, né, desses debates. Vai ser bem divertido mesmo assistir esses debates. Saiu uma pesquisa aqui também, e aí, pessoal, é outra coisa, que quando começar a chegar perto da eleição, o que que vocês no Brasil vão ver? Vocês vão ver o seguinte, eu tinha um papel aqui, deixa eu ver se está por aqui. Vocês vão ver o seguinte, Voto popular, né? aqui, ó, aqui, tá aqui porque eu falei na minha live. Vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver assim, Biden na frente de Trump nacionalmente. Vocês vão ver assim, ó, Isso. Biden na frente de Trump nacionalmente. Sabe o que que isso quer dizer? Nada. O que vocês têm que prestar atenção é isso aqui, ó. But battlegrounds tilt Trump. O que que é battlegrounds? É estado por estado. Estado. Não adianta o Biden estar na frente numa pesquisa nacional se não é o voto popular que elege. Uma pesquisa nacional não elege. O que elege... Porque os Estados Unidos, isso, é colégio eleitoral, né? É o colégio eleitoral. Então, o que elege é exatamente os delegados de cada estado. Então, o que que você tem que fazer? Você vai entrar no Real Clear Politics e você vai clicar nos estados e você vai contar. Aquele estado tem 17 delegados, a Califórnia tem 55, a Califórnia vai levar democrata. Então, não tem como você ter uma previsão nacional se nacional não vale. Você não é presidente eleito por 50% mais um, né? Não existe Não isso aqui. é isso. Aqui é o colégio Então, eleitoral, gente, no qual eu sou fã demais. Eu acho que é muito mais democrático. Realmente você representa o país inteiro, né? E não só uma região populosa, como é o caso do Brasil, né? Às vezes você tem ali uma região mais populosa que define quem é presidente e quem não é. E o colégio eleitoral aqui americano, né? Ele obriga cada estado, né, a ter o seu peso de representação, né, Ana? Eu sou fã do colégio eleitoral, aliás, eu sou fã dos padres, os fundadores, eles pensaram assim, eram pessoas brilhantes, pensaram realmente que em tudo que a gente precisaria, né? Principalmente agora nesse momento americano que a gente tem tanto ali os democratas com uma agenda progressista, né? Uma agenda progressista mesmo radical, que é uma outra crise ali do Partido Democrata, né? Que não é mais o partido que eles eram há uma década atrás, não. Eles são agora algo muito semelhante com a esquerda radical no Brasil, gente. Não é muito diferente. Pronto, não é muito diferente do que a gente vê no PSOL, isso com certeza. E claro, eu coloquei um vídeo hoje nos meus stories, para quem quiser. Deve ter poucas horas. Então, hoje ele ainda vai estar rodando nos meus stories um vídeo exatamente da PragerU que explica o colégio eleitoral. 5 minutos. 5 minutos e você vai entender porque o colégio eleitoral é o sistema mais seguro e mais justo, porque você tem que falar com o país inteiro. Você não pode falar só com a Califórnia e com Nova York. Você tem que falar com todo o país. Então, já houve eleições no passado, eu vou inclusive mostrar isso no meu curso, que um estado que tinha 4 delegados definiu a eleição. Uhum. Então, você é obrigado a fazer campanha no país, no país inteiro, todo, isso. Porque qualquer 4, 5, 12 delegados vai fazer diferença. Em 2000, quando o Bush venceu o Al Gore, ele venceu porque ele venceu nos estados considerados republicanos e ele conseguiu virar 3 estados democratas. Então, ou seja, é tudo você botar a sua bota no chão e fazer campanha e falar para as pessoas ali. Não adianta você falar para as áreas populosas e esquecer aqueles 10 delegadinhos lá no meio, não valem a pena.
Eles decidem a eleição também. Exato, obriga o candidato a falar com todo o país, né? Eu sou fã do colégio eleitoral, é um absurdo. E é o sonho dos democratas, né? Claro, extinguir o colégio eleitoral, porque assim eles ganhariam com a Califórnia, né? Com Nova York e pronto, eles decidiriam os presidentes dos Estados Unidos por um bom tempo, até esses estados cansarem deles e ver realmente, né? Mas, Ana, você acha que isso está acontecendo? Eu acho que essa crise aqui do lockdown, já mudando um pouquinho de assunto, essa crise da pandemia, você acha que talvez assim toda essa tirania que a gente viu nos estados governados por democrata, talvez aí vai ajudar as pessoas desses estados perceberem o que de fato está acontecendo? Porque hoje, quando Acho eu que vejo, vai. né? Hoje, quando eu vejo um democrata, eu pergunto para a pessoa, vem cá, você é democrata porque você não faz ideia do que está acontecendo, ou você sabe o que está acontecendo e mesmo assim defende, né? Porque é inacreditável o que a gente está vendo, né? De um partido, né, que não é mais o liberal clássico, não é mais. As pessoas ainda acham que é o liberal clássico, É, mas não é mais, gente. não, não é. Não é. E o problema é que em 2018, nesses midterms que eu comentei com vocês, nessa eleição ali no meio do ciclo presidencial, que troca alguns assentos na Câmara e no Senado, é, o Senado, a Câmara voltou para a maioria democrata com o voto dos democratas em democratas moderados. Ou Isso. seja, eles retomaram a Câmara elegendo democratas que conseguiram votos em distritos onde o Trump venceu como presidente em 2016. Vocês entenderam ou não? Ficou meio confuso. Não, eu acho que ficou. Não, entenderam, né, Entendeu? gente? Vocês entenderam? Ela está falando das eleições Deixa de eu ver. midterm, né? Que o Trump, nos estados que o Trump tinha ganho, os democratas conseguiram flip it, né? Conseguiram ali Nos distritos. Nos nos distritos em cada distritos. estado, ou seja, o democrata, alguns distritos que votaram em Trump em 2016, eles falaram, não, tudo bem, vamos dar uma chance para os democratas moderados, que são considerados aqueles que eles não querem mais Estado, que eles são os democratas do partido do JFK, do Kennedy, que hoje seria um republicano, assim, não Ah, dá nem para sim. discutir. Não tem como É, imaginar ele um não. democrata. Então, tanto é que no processo de impeachment ali do Trump, porque o processo de impeachment é igual ao nosso, vai 2/3 na Câmara e depois vai para o Senado. Senado. Enquanto estava o voto na Câmara para passar o impeachment, tinha muito deputado ali que venceu nesses distritos onde o Trump venceu, eles estavam preocupados. Meu Sim, Deus, eu não vou me reeleger. E agora, né? exato. Porque eles são considerados moderados, eles são capitalistas, eles são pró-mercado, né? Eles têm umas políticas assistencialistas um pouco diferentes dos republicanos. Então, a questão agora é que o Partido Democrata foi tão para a esquerda que eles estão perdendo esses eleitores democratas. A pergunta quando as pessoas falam, mas Biden vai carregar os votos do Bernie, a gente não sabe, porque Isso. Biden e Bernie, as torcidas ali de cada um, elas são muito antagônicas. Quem vota em Bernie jamais vota no No bar, Biden no e Biden. vice-versa, porque eles são, por incrível que pareça, duas alas muito distantes dentro do Partido Do mesmo Democrata. partido. Uhum. Exatamente, Então, isso pode exatamente. ser um ponto positivo para o Trump em novembro, mas a gente tem que ver também como é que vai sair, os Estados Unidos vão sair dessa pandemia toda. Exato, essa pandemia. Inclusive, antes dessa pandemia, né, os democratas não tinham chance alguma, né? Então, eles estão vendo nessa pandemia uma luzinha no fim do túnel, e por isso que eles estão focando tanto, e a mídia, claro, está ajudando. Porque, gente, aqui a gente tem, assim, a mídia conservadora, né, Ana? A gente tem. Aqui a mídia, ela deixa muito claro o seu editorial, né? Então, você tem a mídia conservadora, por exemplo, a Fox News é uma grande rede de mídia conservadora, e você tem as outras que é ditas liberais, que hoje em dia elas são mais
canal propaganda do Partido Democrata. Eles não questionam mais os democratas, né? Não existe nem eles, não questionam. Vai ali mesmo propaganda. E, claro, essa mídia esquerdista, né, essa mídia liberal, ela já está começando aí começou as narrativas, até dizer que o presidente Trump está fraco, né, está enfraquecendo o apoio, dizendo, né, culpando o Trump por toda essa pandemia, né, quando o Trump agiu muito antes do que a própria mídia e que os próprios democratas queriam, né, que ele tivesse agido, como quando ele cancelou os voos para a China, né, que foi altamente... 31 de janeiro. 31 de janeiro, 10 dias após o primeiro caso nos Estados Unidos, ele cancelou o voo e foi altamente criticado por essa mídia e pelos democratas, né? Aquela cena da Nancy Pelosi lá no Chinatown, em São Francisco, abraçando todo mundo, é patético. Isso só mostra, assim, como está o Partido Democrata, né? Ana, muito obrigada mesmo. Eu acho que a gente cobriu... eu acho que a gente cobriu bem. Então, gente, vocês viram aqui, né, que pelo tudo que a gente falou, como a Ana reforçou bem, tem documentos oficiais. Isso não é teoria da conspiração, são documentos oficiais. A gente começou aqui falando do caso, né, de corrupção dentro do FBI, né, o FBI sendo usado aí para espionar, o FBI de Obama sendo usado aí para espionar adversário político e continuando isso na própria administração, né, sabotando a presidência. E tudo isso que está acontecendo, eu fico bestas que a mídia brasileira ainda não começou a cobrir. Ana, se fosse do contrário, se fosse, por exemplo, o Trump, todas essas acusações estivessem nas costas do Trump, o que a mídia brasileira já estaria, ó, em todo canto, né? Ah, já! Mesmo em tempos de pandemia, se a unha encravada do Trump estivesse com algum problema mais sério... ia fazer todas as manchetes, aí não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida que... eu me lembro de uma vez que ele visitou o Japão, se eu não me engano, e aqui na manchete era como ele jogou comida errada para os peixinhos, assim, com o primeiro-ministro japonês, como ele jogou de uma maneira bruta, de uma maneira... aí já saiu matéria aqui sobre... o que significa o salto alto da primeira-dama, Melânia, que é um salto fino, estileto, significa a opressão do não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, é inacreditável. Mas eu acho, sinceramente, que pode acontecer agora, talvez nem dentro do silêncio que aconteceu em 2016, uma quebra da espiral do silêncio. 2016 acho que foi um voto muito silencioso. As pessoas não queriam sair do armário para admitir que iam votar em Trump, mas na hora de apertar lá o buraquinho, votou no Trump. Exato. Então, pode ser que agora aconteça também a mesma coisa, porque Trump ele é muito politicamente incorreto, ainda existem pessoas que têm vergonha de demonstrar apoio público, mas eu continuo falando que vai depender muito de como os Estados Unidos vão sair dessa pandemia também. Ana, você tá num estado bem liberal, eu já estou num estado mais conservador. Aqui na Pensilvânia, na região que eu moro, eu vejo Trump em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto mesmo. Carros, bandeira, principalmente nessa região que eu moro, né? Que é uma região de Allentown, a gente está 1 hora de Filadélfia. E, enfim, mas o que você vê? O que você sente aí na Califórnia? Ainda é muito, muito democrata? Muito, né? As pessoas não... Não, aqui não tem... Eu não tenho, assim, eu tenho provavelmente 3 casais de amigos republicanos. A gente tem que se conhecer pessoalmente, então. Aqui na Califórnia são só 3 e às vezes a gente se pega, assim... saindo num restaurante, eu e meu marido, antes da pandemia, né? E a gente, quando começa a falar de política, a gente está sussurrando, né? Nossa! Porque não deve ser fácil, viu? A gente não quer que as pessoas fiquem chocadas, né? Esses dias a gente foi jantar, esses dias também antes da pandemia, a gente foi jantar com um casal de amigos democratas, votaram em Obama 2 vezes, e ela brasileira, ele americano, eles moram aqui há 20 anos já, tem 2 filhas americanas, e ele, americano, falou assim para mim: olha, eu vi um documentário sobre o Brasil espetacular. Milena, como é o número?
como é o nome? E aí ela fala assim, ai, Ana, é maravilhoso esse documentário, você tem que ver. Democracia em Vertigem. Ai, não. O que eu também já briguei com esse democracia de vertigem em inglês, gente, o que eu já gastei verbo explicando para as pessoas que não foi daquela forma. Nossa, Aí complicado, eu né, Ana? falei, olha, se vocês acharam bom, eu não vou nem discutir, porque acho que eu não vou te convencer de que tudo ali é mentira. E tudo É ali é mentira. mentira. Esse é o ponto, tudo ali é mentira, Não né? é. Não tem muita, ali não tem fato, Tudo ali ali é mentira. é uma obra de ficção, né, Ana? É uma obra de É ficção. uma Então obra as de pessoas ficção. perguntam muito, uma obra de ficção. Eu vi aqui algumas pessoas muito perguntando o que, que a gente acha, se o Trump, quem ganha, Trump ou Biden. A minha aposta é no Trump, e não é porque eu quero que ele ganhe. Eu acho que essa crise, até não sei se você concorda, Ana, mas essa crise, inclusive existe um poll, né, gente? Existe uma pesquisa americana que eu acho que, se eu não me engano, é mais de 80% dos americanos culpam a China por essa pandemia. Né? Então, assim, quem vai peitar a China? O Biden tá nos vídeos. O Biden tem vídeos do Biden elogiando a China, blindando, né? Brindando ali um drink com Pessoal, Xi Jinping. joga aí no Google. Joga aí no Google. Biden, Hunter Biden, China, 1 bilhão. 1 bilhão, exato. E aí vocês vão ver o que vai aparecer aí do Biden com a China. Que é toda essa corrupção envolvendo o filho do Biden, né? Que fez milhões e milhões de dólares quando o Biden era vice do Obama, gente. Inclusive tem o escândalo da Ucrânia, né? Tem no vídeo, e existe vídeo que o Biden é tão tantã, né? Ele é tão tantã que ele aparece num vídeo bragging, né? Ele se orgulhando de ter feito um claro quid pro quo, né? Que é exatamente, ele dizia, né? Era a empresa, rapidinho, a empresa que o filho dele trabalhava, estava envolvido num grande esquema de corrupção com a Ucrânia, muito parecido com o Odebrecht e PT, né? Uma coisa muito Isso, parecida com isso. muito parecido. Exato. E o Biden aparece em vídeo se gabando, né, Ana? Se gabando que ele, como vice-presidente do Obama, ele ligou ali e mandou a Ucrânia demitir o procurador que estava ali investigando, seria um Dallagnol, por exemplo, um Deltan Dallagnol, investigando a empresa, e disse, ou você faz isso, ou eu corto aqui o aid, né? Uma ajuda financeira. Era um empréstimo de 1 bilhão. Que os Estados Unidos, exato, que os Estados Unidos, isso o presidente Obama, ele era o vice-presidente e ele aparece fazendo isso, gente. Então, assim, tem muita coisa nas costas do Biden. Eu até fiquei surpresa que o Partido Democrata deixou o Biden, né, ganhar, porque existia muito essa discussão, né, se ele ia ganhar mesmo a nomeação, porque, enfim, tem muita coisa aí pesando no Biden, sem falar na própria mente dele, né, na Dilma de calças. Na Dilma. Eu fiz uma brincadeira uma vez com... Eu não sei se eu salvei, gente, em destaque. Acho que está em algum destaque meu. Vídeos do Biden falando absolutamente nada com nada. E aí, assim, um bem parecido com a Dilma. Eu fiz uns 4, assim. É isso mesmo. O Biden é a Dilma Yankee. A Dilma Yankee, Ana, que prazer conversar com você. Muito querida. Obrigada mesmo por Parabéns ter aceitado pelo trabalho. o convite. E o mesmo, eu digo mesmo para vocês. Vocês sabem, né, gente? A Ana faz um trabalho belíssimo. Inclusive, ela está com destaques maravilhosos. Mandei todo mundo ir lá ver o destaque da Ana sobre o Obama Gate. E ela também vai lançar um curso, né, Ana? Eu acho isso sensacional. Vou lançar um curso dia 4 de julho, por motivos óbvios, né? 4th of July. E é um curso que vai ser muita cara, assim, de uma série de TV. Toda semana eu vou lançar um módulo e a gente vem desde a colonização, passa por todos os presidentes, Constituição, Suprema Corte, mesmo. Para entender mesmo os princípios e até os dias de hoje. Um pouco antes da eleição, a gente vai ter um módulo só para as eleições de novembro, das eleições presidenciais. Então, semana que vem eu já devo estar postando algumas informações sobre o curso. E gente, o conteúdo vai ser vitalício.
Gente, eu vou dizer, reforçando aí, façam esse curso da Ana, porque eu vou dizer, quando eu comecei a entender a política americana, desde a fundação do Ah, é um país, caminho sem volta. caminho sem volta, a sua cabeça abre. Você entende por que Abre. esse país é do jeito que é É. e qual caminho a gente tem que seguir, né, Ana? É. Os valores, por que aqui a liberdade é tão forte, enfim. É sensacional, mas nosso tempo vai acabar. Muito obrigada, Ana. Prazerzão Obrigada, gente. te conhecer. Quando vier para a banda de cá, vem me dar uma... Você também. Vem me visitar pra gente Você conversar. também. Meu marido também é republicano, vai ser um casal bom para vocês. Vai. Obrigada, Prazer. Kênia. Um beijo, pessoal. Um beijo. Boa noite. Tchau, gente.